Oi, minha gente, tudo certinho? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a acentuação das palavras monossílabas tônicas. Você sabe o que são monossílabos tônicos? Então, fica comigo até o final desse vídeo e não esquece de curtir. A tua curtida é muito importante para o nosso trabalho. Então, vamos lá. Monossílaba tônica é toda palavra formada por uma sílaba e tônica porque tem a pronúncia mais intensa, tá bom? Mas essas palavras, elas só são acentuadas quando elas têm algumas terminações, tá certo? Elas precisam ser terminadas com algumas letras específicas. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, tá bom? Rita, quais são essas terminações? Que letras são essas? Então vamos lá. Toda monossílaba, para que ela seja acentuada, ela precisa ser terminada em A, E e O. E aí elas podem ser seguidas ou não de S. Por exemplo, a palavra pé, ela sempre vai ser acentuada. É uma palavra monossílaba, porque é formada por uma sílaba, né? Tônica, porque ela é uma palavra pronunciada de maneira mais intensa, né? Mais forte, e vai ser acentuada porque ela termina com a letra E, certo? Rita, se essa palavra for pronunciada, né, for escrita, melhor dizendo, no plural, for pés, né? Ela continua tendo acento? Sim, o fato dela ser seguida por S ou não, isso independe dela ter acento ou não. O importante é que ela termine com E para ter acento. E isso acontece também se esse monossílabo terminar em A ou em O, né? E tem uma outra situação também. Toda palavra monossílaba terminada em ditongo aberto, também seguida ou não de S, ou seja, se tiver no plural ou não, sempre será acentuada, tá certo? Rita, pelo amor de Deus, né? Quais são os ditongos abertos? Primeiro é importante a gente saber o que é ditongo, né? Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, tá certo? Mas os ditongos abertos são aqueles ditongos, o ei, oi, eu. E aí a dica é a gente sempre lembrar, né? Ei, oi, eu. Essa é a dica que eu gosto de dar. Ei, um chamamento, né? Ei, oi, eu. Chama a atenção do outro para fazer com que ele lembre de você, olhe para você. Então, ei, oi, eu. Fazendo assim, você não vai esquecer nunca mais dos ditongos abertos. Então, os ditongos abertos são ei, oi, eu. Esses ditongos abertos sempre são acentuados. Percebam que são encontros de vogal e semivogal. Ei, oi, eu. Exemplos de palavras que têm ditongos abertos. Vamos lá, por exemplo, dói. Dói é um monossílabo tônico. É pronunciada de maneira mais intensa e vai ser acentuada sempre, tá certo? Por ser um ditongo aí aberto. Gente, eu não vou focar na questão do que de fato é ditongo, né, nesse vídeo, mas se você, quem tiver, né, dúvida, quiser um vídeo explicando melhor sobre isso, deixa aqui nos comentários, né, que eu posso até gravar depois um vídeo focando somente em encontros vocálicos, tá certo? É só comentar aqui para mim, tá? E aí uma outra observação, vocês podem até falar, Rita, o verbo ter, por exemplo, é um monossílabo e eu já encontrei o verbo ter acentuado. E você disse, né, acabou de falar nesse vídeo algumas regras de palavras monossílabas que são acentuadas e não falou nenhuma a respeito do verbo ter. Então, tem algum bônus, alguma coisa? Gente, o verbo ter, ele só é acentuado, ele não entra nessa regra, por quê? O verbo ter, ele só é acentuado quando ele aparece na terceira pessoa do plural. É algo diferente, é para diferenciar, para mostrar
que ali ele está na terceira pessoa do plural, tá bom? Então, quando eu digo assim, por exemplo, Eduarda tem um livro que eu gostaria de ler. Então, neste caso, o verbo ter, ele não é acentuado. Por quê? Né? Porque nesse caso ele está na primeira pessoa. Agora, se eu digo assim, Eduarda e Caio têm livros novos. Aí, neste caso, o verbo ter, ele vai aparecer acentuado, porque ele está na terceira pessoa. Isso acontece com o verbo ter e com os verbos que vêm do verbo ter, né? Como o verbo conter, né? Dentre outros. Mas isso é só para diferenciar do singular e do plural. É uma regra diferente, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E me sigam nas outras redes, tá? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!